Bom, pessoal, boa tarde. Acho que até ficou melhor para fazer a reunião nesse formato, tá? Nesse formato online, porque a gente quer conversar um pouquinho a respeito do AVA, né? Vocês, pelo que eu estava dando uma olhadinha, assim, boa parte já está já conseguiu se inscrever lá, conforme eu tinha dito, conseguiu acessar, não tinha nada até hoje de manhã, porque eu não tinha conseguido acessar ainda, né? E aí, assim, o AVA vai ser o nosso dispositivo, nosso local para registro das coisas, né? O último programa da RP, a gente não conseguiu usar o AVA, a gente usava o Moodle, e aí o Moodle tinha alguns problemas na hora de formatação, apesar de ser algo que a gente estava acostumado na época, mas não conseguiu usar tanto quanto deveria, não conseguiu interagir tanto quanto deveria nesse sentido. E aí agora pela manhã eu estava aproveitando para mexer em algumas coisas do nosso do AVA, né, para verificar exatamente o que a gente vai poder fazer, né? Então, esse encontro agora, como vocês devem ter lembrado ali do cronograma, do nosso cronograma desse módulo 1, muitos de vocês já estão, digamos assim, de férias, ou então estão esperando exames e coisas assim, e fazer encontros agora é uma época meio complicada, porque vão ter pessoas em diferentes estados de espírito, né? Aqueles que estão preocupados com exames e os que estão praticamente, os que estão de férias, né? Os que estão já se preparando para o próximo semestre. Então a gente já tinha pensado nisso, né? De fazer as reuniões, de fazer reunião até o dia 6, semana que vem. E aí o que eu vou antecipar para vocês, né? Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o AVA em si e as tarefas a serem desempenhadas, né? A tarefa a ser desempenhada durante esse recesso, tá? Porque o que vai acontecer? A partir do dia 6 de março, daqui a um mês mais ou menos, vocês ainda vão estar de férias, né? O recesso acadêmico vai até o dia 20 de março. Dia 20 de março começa o primeiro semestre acadêmico de 2023. E então a gente vai fechar esse primeiro módulo, o módulo de ambientação, o módulo de alguns estudos introdutórios com nossa escrita. E a partir daí, conforme eu reproduzi algumas das coisas que a professora Jaqueline já tinha colocado lá e projetou, né, é o fato da gente ter esses encontros semanais nas segundas-feiras, e a princípio, assim, para todos os estudantes, tanto da física quanto da química, a gente vai buscar deixar a segunda-feira à tarde livre para poder ter esse encontro, assim como a gente pediu para os docentes das escolas, né. E aí vamos ver como é que vai ser a questão da ida às escolas propriamente dito, que aí nós vamos encontrar um outro horário de interface, um horário que possa fechar os horários com os preceptores, como a gente chama. Então, a ideia toda dessa interação que vai ser feita agora está dentro da nossa atividade assíncrona, né? E como a gente já discutiu, eu já aproveitei e coloquei algumas coisas aqui com a professora Jaque, que a professora Jaque já tinha feito, né? Eu vi ali o que já tinha sido colocado no nosso grupo de WhatsApp, com as apresentações, as duas apresentações da química, que são PowerPoints, que foram gerados PDF. Não, vocês vão dizer assim, pá, não tá da física aqui. Pá, não tá da física aqui por que motivo? Tá? Porque não tem uma apresentação, né? Eu vi, por exemplo, que tem 2 vídeos que o Jonathan postou, do Rômulo falando, escrevendo no quadro, tá? E eu não consegui compilar isso sob forma de uma apresentação. Aí eu até ia sugerir, ou ia pedir, solicitar, né, para o pessoal, para o meu grupo, para o grupo da física, para que a gente pudesse compilar essas informações todas numa apresentação, para ter isso também aqui no nosso AVA,
colocado direitinho. Eu sei que teve apresentação ali, o Rômulo apresentou, e tem fotos do quadro conforme ele foi feito, mas pensar, por exemplo, em transformar isso num PowerPoint, 3, 4, 5 slides, para se ter isso como registro, como base, a gente vai registrar tudo por aqui. E aí o que vai acontecer? A partir disso, tá, é que assim, como... Ah, tá bem, Rômulo. Manda o PDF não tá contigo, então. No grupo de WhatsApp, só tem as apresentações. Tem aqueles primeiros, se vocês lembram lá, chegou a se compartilhar um PDF com as informações anteriores. Não sei se é o mesmo. Se pode colocar alguma coisa, mas se tu puder mandar ali no grupo de novo, Rômulo, aí eu já coloco aqui, deixo tudo bonitinho para a gente ter isso registrado. Pode ser? Então, isso é uma das coisas que a gente vai pensar para organizar já, para ter esses registros, né? E a partir daí abre-se o módulo de debates. Aqui no finalzinho tá a ideia, né, do que são os objetivos que a gente tem, e pensar, por exemplo, que o que a gente pensa, eu e a professora Jaque, em fazermos da RP. Como espaço de formação, e é importante a gente pensar nessa questão do espaço de formação, os registros são importantes para que a gente entenda como vocês, residentes, estudantes concluintes ou estudantes que estão na segunda metade do curso, percebem esses andamentos, assim, tanto o movimento dentro da universidade, ainda sem o contato com a escola, quanto os primeiros contatos com a escola. Tá? Era basicamente pensar naquela questão lá do portfólio, mas agora a gente transforma isso no webfólio, porque fica mais simpático, fica mais prático, fica mais acessível. Tá? Eu lembro na minha época de coordenador do PIBID o quanto era confuso a questão do portfólio, porque alguém pegava o portfólio para escrever e aí esquecia para a próxima reunião, e acabava que tu não registrava algumas das coisas que tu tinha feito justamente porque não tinha o portfólio físico na sua frente. Vão ter portfólios físicos ainda que estão disponíveis lá, vão ser disponíveis para os docentes das escolas, para os preceptores que estão na Secretaria da RP, lá no Cefop, mas a princípio a ideia é escrever aqui. Então vai ter essa escrita pensada, né, preceptor, residente, pensada sempre em ter uma escrita por mês. Por quê? Para se ter esse registro. Vão ter meses em que a gente não vai andar muita coisa, né, mas é um registro a respeito, como se fosse um diário. Não é um diário porque não é dia, são anotações mensais, né, a respeito das percepções de vocês. Não é um relatório propriamente dito, mas algo com uma percepção bem mais aberta, assim, a respeito dos sentimentos, a respeito de como se percebe, como se entende o espaço da escola para se trabalhar. E aí a gente precisa ter esses encaminhamentos, essa ideia para poder registrar. E é claro, assim, sempre pensando que estamos, nesse momento, fazendo um movimento de formação, tá, junto com a escola, mas também é um momento de pesquisa, porque, afinal de contas, uma das ideias fundamentais, vamos pensar assim, é que a gente tenha esse formar pela pesquisa dentro do nosso grupo. Tá? A gente vai ter, por exemplo, a questão da situação de estudo, para entender o que é a situação de estudo, como é que ela se apresenta, em que situações a gente utiliza, quais são as premissas, montar essa situação, aplicar essa situação de estudo. Tudo isso faz parte de um processo de, também, além de formação, também a questão toda é ser multitelas. Tá beleza aqui. Não. É 3 páginas só mesmo? Tá.
Ah, tem um novo atualizado. Tá bem. Então, essa questão toda, tá? Não, é que eu vi agora que tu mandou tem um novo, um atualizado. Eu lembrava que tinha um de 3 que a gente conversou lá nas nossas reuniões de grupos disciplinares, né, propriamente ditos. E aí o que vai se ter a partir disso, né? Como vai ter esse primeiro movimento, precisa de uma provocação propriamente dita, né? Eu vou vir aqui e já está disponível lá, se vocês quiserem abrir no Ava de vocês, mas já está disponível para se trabalhar assim, colocar os tópicos de discussão, porque eu abri um fórum, tá, de debates desse primeiro módulo. E aí o que a gente vai pensar, né? É o momento, digamos, de fazer avaliação. Não sei se... Não me lembro agora se nós vamos ter alguma saída ao final desse semestre com a formatura. Se eu não me engano, a Cauane, ela se forma, tá? E aí sai, entra o Eduardo no lugar dela, vai abrir uma vaga para voluntário na física. Não sei se na química tem alguém que se forme ao final desse semestre, tá? Que são dos bolsistas mesmo, né? Mas então vai ser essa escrita de adaptação, dos primeiros movimentos, dessa questão do encaminhamento a ser dado, né? E aí a questão de fazer uma avaliação crítica realmente sobre isso. A gente falou sobre o sistema conceitual e algumas das ideias que estão relacionadas com cada desculpem, com cada uma das áreas, com cada uma das ciências, vamos dizer assim, física e química. E a partir disso a gente começa agora a trocar um pouco das figurinhas. Já teve as conversas durante as apresentações, as montagens, né, que a gente participou e que vocês fizeram com a professora Jaque enquanto que eu estava em férias. Mas agora é hora da gente registrar isso no nosso sistema, no nosso webfólio, vamos pensar assim. E para isso esse primeiro momento é um momento de escrita mais livre, pensar exatamente sobre percepções a respeito do sistema conceitual e como é que ele foi concebido, tá? Comentários, críticas, sugestões sobre esses tópicos que foram levantados, pensando sempre que a gente tem uma ideia, tá, para ser trabalhado, que são os itinerários que vão ser implantados agora em 2023 nas nossas escolas campo, nossas 3 escolas campo. E aí a provocação que se faz nesse primeiro momento é para a escrita já pensando nas possíveis atuações docentes de vocês, tá? Com esse sistema conceitual dentro das escolas campo, levando em consideração tanto o sistema conceitual quanto os itinerários que tem lá. Eu não sei se vocês querem que eu poste de novo aquelas fotos dos itinerários, aqueles prints do itinerário que a Tati colocou lá no grupo. Eu acho que é interessante ter isso no nosso AVA também, né? E a ideia é fazer isso durante o mês de fevereiro, tá? A gente não ter reunião, vocês terem esse espaço, tá, para conversar. E por que foi aberto como fórum? Um fórum. Justamente para ter esse retorno, tá? Porque afinal de contas a gente lê ao comentário, a sugestão de um dos colegas e gostaria de comentar em cima disso, tá? Por isso que eu disse comentar respeitosamente, buscando contribuir, né? Fazendo crítica, tá? Crítica construtiva, ou seja, quando a gente sente que é necessário fazer algum comentário, faça, mas de forma sempre respeitosa e buscando para o diálogo. De ter essa questão do responder. Tá? Os mais antigos, muitos de vocês não estavam pertinhos, não estavam na FURG na época. No Moodle a gente tinha muito desse tipo de coisa na época do PIBID, tá? Que se tinha lançava-se uma ideia e a partir daí se discutia, quase como se faz resposta no Instagram, no Facebook, em mídias sociais por geral aí. Então essa seria a tarefa que o tema de casa de vocês durante o recesso.
Aí, assim, para não deixar livre e chegar naquele ponto de, lá no dia 19 de março, véspera da nossa primeira reunião, a gente vê que não tem ninguém inscrito ainda, ou ter vários dos residentes que não escreveram nada nesse período, a gente pensou em... Cauane, eu não sei... Todos me escutam, só a Cauane que não? Cauane, talvez tu precise sair e entrar de novo. Tem um problema no... em geral, quando a gente usa o aplicativo do Jitsi para o celular, ele dá umas travadinhas assim de vez em quando. Então, colocar um limite, dia 28 de fevereiro, tá? Um mês, portanto, para fazer essa escrita, essa conversa, essa discussão. Para quê? Para que quando a gente comece a conversar com as professoras, vocês vão estar em recesso, em férias, né, até o dia 19, dia 20 de março voltando, a gente já retoma a partir do dia 6 de março com as preceptoras, né, com as nossas docentes preceptoras, e vai começar a trabalhar um pouquinho com essa com as escritas de vocês, com essas discussões que vocês já trazem ali, para já entrar de sola, digamos assim, no nosso módulo 2. O módulo 2 é um módulo de atuação, tá? Preparação de material, discussão do material e atuação na escola. Gente, eu me acostumo a falar como se fosse aula, mas não é aula, né? É uma conversa assim, comentários, tá? Perguntas, questionamentos a respeito do AVA, conseguiram entrar tranquilamente, não teve nenhum problema. Eu sei que vai ter gente que tá que vai ouvir depois essa apresentação, né, pelo AVA, que teve vários problemas de ingresso, de acesso, porque dava confusão. Eu vou ser sincero com vocês. Eu mandei tudo para vocês porque, afinal de contas, a DASA tinha já inscrito todos os docentes orientadores, né, os coordenadores de projeto, diretamente no AVA o NTI fez isso, né? E aí, hoje pela manhã, eu disse, não, agora eu vou, já tem uma pasta com as informações organizadas, eu vou juntar isso e colocar lá no AVA para a gente conversar. E para achar o caminho do AVA, tá? Porque eu não achava de jeito nenhum. Entrei na pasta de projetos, procurei, entrei lá nos cursos, aí depois de muito tempo que eu fui ler direitinho, isso acontece, né? Fui ler direitinho que era a questão dos módulos lá, e aí nos módulos aparece, a gente agora tem o nosso ambiente e pode interagir por aqui, tá? Então, gente, comentários, alguém quer falar alguma coisa, tá? Para eu não ficar falando sozinho assim e não parecer que a reunião é VaptVupt. Oi, boa tarde, professor. Opa, boa tarde, quem? Christopher, o Christopher. Eu Oi, não sei se Christopher. o senhor viu, mas esse AVA, ele não ficou como uma cadeira para nós, o nosso AVA padrão. Seria um AVA à parte. Ah, É uma conta à parte. sim. Aí tu precisa acessar. O que eu posso fazer? Você tem que entrar pelo CPF. Isso. Ah, é porque tem assim, como não tem o AVA da forma como foi concebido na universidade, ele está associado com o sistema acadêmico, tá? E aí, como sistema acadêmico, a gente precisa de uma disciplina associada, tá? E não consegue associar a disciplina. O Daniel tentou criar, por exemplo, assim, um projeto que englobasse tudo.
Eu caí, gente. A ligação aqui em casa ficou fraca e eu caí. Por isso que deu isso. Bom, então o que acontece? Tá? Não se conseguiu fazer como entrar no AVA normal. Então o que se pode ser feito? Né? Vocês vão salvar certamente no celular, no computador, o acesso ao AVA, esse acesso aqui, com CPF, com tudo, não sei, não entra na mesma linha. E aí eu vou colocar na descrição do nosso grupo de WhatsApp o link, tá? Porque eu sei que isso é uma das coisas mais complicadas que tem, porque às vezes eu já salvei o link para colocar e agora me dei conta que eu botei dentro do AVA, ou seja, não tem muito sentido fazer esse tipo de coisa. Mas eu coloco o link lá na descrição do grupo, porque aí com a descrição do grupo você consegue acessar e dizer, não consigo encontrar o AVA vai estar lá disponível, né? Tem um link lá para reuniões, eu vou colocar o link do AVA lá no lugar do link de reuniões, porque é mais interessante a gente ter esse do que o outro. E aí a gente tenta resolver isso, né? Porque pelo que eu consegui entender, a DASA nos passou várias informações, né? Demorou muito tempo porque o NTI estava tentando burlar essa coisa que eles tinham feito, né? Que o acesso era ligado ao sistema acadêmico. Tanto que vocês, para acessarem, vocês podem acessar pelo sistema acadêmico. Tá? Só que aí é lá por dentro dos projetos, esse tipo de coisa que vocês estão já cadastrados no projeto propriamente dito. E foi a forma como eles burlaram o caminho, só que aí não está com a matrícula, está com o CPF mesmo. Infelizmente vai ser isso. Talvez ao longo de 2023 o NTI consiga fazer conversar as duas coisas, mas fica só na promessa por enquanto. Eu não sei qual a dificuldade técnica para esse tipo de coisa, sinceramente. Lá, pessoal. Perguntas, algumas impressões a respeito desse primeiro módulo. Tá? Foi um módulo meio atravancado aí, porque a gente acabou não conseguindo ter uma sequência de reuniões presenciais, né? Porque já começamos em final de semestre, teve Copa do Mundo, teve recesso, agora tem um mês praticamente de recesso real para todo mundo, né? Que não vai ter atividade. Mas como é que foi a questão aí do buscar os sistemas conceituais de cada uma das disciplinas? Como é que foi o debate ou a discussão com os demais colegas? Entre os grupos ali, o que se teve para apresentar alguns questionamentos ou algumas sugestões para cada uma dessas construções ali do sistema conceitual que foram trazidas. Vocês são mais conversadores ao vivo, né? Não são tanto na nossa conversa. Tá meio perdida, Júlio, por quê? Então, parece que as coisas ainda não entraram na minha cabeça, assim, ainda estou meio perdida com essa questão toda de sistema conceitual, eu não consegui entender direito, e na hora da gente montar ali, entre aspas, um plano de aula, a gente acabou se apegando muito com aquela coisa padrão que a gente vem já da escola, sabe? Então, tá meio bagunçado, né? Eu acredito que ao longo do tempo a gente vai conseguindo quebrar esses paradigmas e tentar entrar no sistema conceitual e ver as coisas. Pelo menos é a minha percepção até agora.
Alguém mais tem esse sentimento assim de que tu tem uma dificuldade de romper com o estabelecido, tá? Porque fundamentalmente a escola da onde que a gente veio e a escola para a qual a gente sempre se voltou, ela já está muito bem estabelecida, e aí acaba sendo muito difícil tu sair desse lugar comum, tá? Desse lugar desse lugar desse local de conforto, tá? Então o que acontece? Mesmo que a gente vá discutindo o aspecto sobre construir sistema conceitual, discutir isso sob o ponto de vista de trabalhar com itinerários formativos, que é alguma coisa nova para a gente, né, para todo mundo, a gente acaba muito fixo na ideia do plano de aula tradicional, no plano de aula aquele físico que a gente se acostumou a ter a aula, e basicamente assim, aquilo que se chama de assimetria invertida, né? A gente se espelha em alguém, na nossa formação, a nossa formação como professor, ela é muito, ela busca essa simetria, né? Que é pensar assim, ó, tu sempre vai te espelhar em algum professor e na sua prática para fazer a tua prática. Então é natural, pensar assim, é natural a gente ter algum tipo de preocupação, porque tu vai para aquilo que tu te sente à vontade, tu te sente mais confortável, tu te sente mais tranquila na hora de montar uma aula, na hora de interagir com os estudantes. E claro, assim, eu sou mais cético a respeito disso, né? Apesar de ter um entendimento muito forte a respeito da questão da inovação pedagógica, o quanto é difícil a gente, com professores estabelecidos já nas suas carreiras, né, dentro das escolas, mudar em muito essa prática. E aí vão entrar as situações de estudo, porque a situação de estudo ela parte de uma premissa a respeito da necessidade do estudante, ou uma premissa a respeito daquilo que o estudante está enxergando naquele momento, tá? A respeito de alguns tópicos. Então, é algo bem tranquilo assim, né? Eu acho que no momento, e aí é minha aposta pessoal, se eu fosse apostar, né? No momento em que a gente começar a juntar as duas coisas, tá? É a questão do itinerário formativo que está dentro da escola, é a questão do sistema conceitual que foi levantado com professores, com colegas, para discutir isso, para pensar em algo que permeia a química, permeia a física e permeia as duas ciências, pensando nas ciências da natureza, que a gente consegue começar a sair da bolha. Mas antes de fazer isso, parece algo muito bonitinho, e não vou dizer fantasioso, porque parece que não é algo que é impossível de ocorrer, mas algo que está muito distante da nossa realidade. Eu concordo contigo, assim. Eu tenho vários anos de caminhada nessa discussão, né? E toda vez que a gente fala, por exemplo, fazer um projeto em conjunto química e física, apesar das proximidades conceituais, e a gente nota isso nas nossas construções, a gente tem algumas separações que são linguísticas, algumas separações que são teóricas, algumas separações que são conceitual no sentido do linguajar. Então, esses são desafios que a gente vai ter pela frente, e durante o módulo 2 a gente vai trabalhar nesse sentido, de discuti-los, de aprofundar as proximidades e tentar diminuir ao máximo as arestas, os pontos de atrito que possam ocorrer entre as ciências, química e física, e entre
o espaço de formação na universidade e o espaço de formação na sala de aula. Mais alguém gostaria de conversar um pouquinho? Puxa, gente, vocês estão tão quietinhos. É que a Jaque puxa o couro de vocês, né? Tá. Eu sou menos colocado. Então, mais uma vez, né? A gente vai discutir. Cauane, tu que entrou e disse que estava boiando ali. Vai estar tudo disponível depois do próprio AVA, né? Para vocês poderem acessar essa gravação. Tem som. Tá. Eu fiz uma apresentação no início de dezembro sobre o Conselho de Ética, sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, e foi 1 hora e pouco de apresentação. Lá por 1 hora eu me dei conta que eu não estava gravando som, então eu tinha toda a apresentação toda bonitinha, mas não tinha som nenhum. Agora tem tudo bonitinho aqui para vocês. Aí pode dar uma olhadinha lá, pode ter acesso, qualquer coisa já pode começar a interagir pelo AVA, né? Eu vou mais uma vez, tá? Só compartilhar, porque aquela hora descompartilhou. Essa aqui vai ser a minha tela, né? A tarefa, vamos pensar assim, né? Para esse período de fevereiro, que está bem relacionada com o que a gente estava falando aqui. Porque o que a Julie falou ali a respeito dessa sensação meio que de estar perdido, né, pode ser relatado, até porque, como os comentários eles vão estar livres, né, os comentários vão estar liberados nessas conversas, tentem cada um de vocês, né, a ideia da escrita é o que é, né, que cada um dos residentes, e aí depois a gente vai passar para os preceptores também, né, e eu ainda tenho que combinar com a Jaque, então eu não vou prometer para vocês, mas possivelmente nós também, coordenadores, vamos fazer essas escritas, né, e cada um de vocês possa fazer uma dessas escritas pelo menos, e busquem ler o que os colegas estão colocando, comentem, tá? Deem sugestões, críticas, tá? Façam isso de forma que a gente possa interagir realmente nesse período, ainda que não estejamos de forma presencial, ainda que nós não estejamos de forma em reunião dentro do IMEF aí, ou na EQA, mas que a gente possa estar conversando, né, debatendo sobre esses tópicos, para, a partir disso, sim, a gente voltar lá em março com novas ideias, arejando algumas coisas para se ter. Gente, questões, dúvidas, comentários? Pergunto mais uma vez. Bom, gente, então peço para vocês que vocês acessem lá, eu vou já atualizar logo em seguida aqui com o documento que o Rômulo encaminhou, da física também, para vocês terem acesso, e vou fazer uma pastinha com aquelas tags dos itinerários que a Tati compartilhou com a gente, para ter tudo disponível para vocês terem esse acesso. No mais, então, como ninguém mais quer conversar, ninguém mais quer falar nada, né, eu desejo para vocês assim, um bom recesso, umas boas férias para quem já vai tirar férias, bons exames para quem ainda precisa fazer exames, boa defesa de TCC para quem ainda precisa defender o seu TCC até o final do semestre, tá? E a gente se vê de novo no dia 20 de
março. Ok, pessoal? Ok. Tá bueno então, gente. Muito obrigado. Tá? Foi mais rápido do que eu imaginava. Nosso teto era 3 horas. Tá? Mas muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou fechar aqui, mexer no nosso AVA e também já renderizar o vídeo aqui, encaminhar lá para o YouTube e postar o vídeo no nosso AVA também, para se ter isso bonitinho. Tá certo? Grande abraço, tá? Boas férias, bom exame, tá? Boas provas finais, se ainda tem alguma coisa para fazer. E a gente se fala de novo, se vê, na verdade, presencialmente no IMEF, dia 20 de março, 1h30 da tarde. Tá bem? Abração, pessoal. Tchau, tchau.